Glória a Deus, aleluia. Aleluia, louvado seja Deus, louvado, engrandecido é teu nome, Senhor. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixas cair em tentação, mas nos livra de todo mal, pois teu reino é o poder e a glória para todo sempre. Senhor Deus, soberano e eterno e poderoso Pai, em nome de Jesus Todo-Poderoso, Pai, venha a Ti mais essa madrugada, Senhor. Senhor Deus querido, fazer a minha primeira oração junto com meus irmãos, Espírito Santo de Deus, com esse povo que Te louva e glorifica o Teu nome, Senhor. Senhor Deus, pelos Teus filhos e Tuas filhas que não têm medido esforço, Pai amado, de estar essas madrugadas, Senhor, orando, intercedendo, buscando a Tua face, meu Senhor. Deus querido, se revestindo do Teu poder, Espírito Santo, a Tua unção de bondade e de misericórdia, Pai. Essa é mais uma madrugada, Senhor, que nós nos chegamos a Ti, Senhor. Entregamos a nossa vida, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha passar em revista, Pai amado, nosso coração e nossa mente. Não deixa falhar, não deixa pecar, Senhor Deus amado. Que nós possamos cada dia mais nos santificar, Senhor, para ter, Senhor Deus amado, e receber as Tuas misericórdias, Espírito Santo. Nos ajuda em toda dificuldade, Senhor Jesus. Não deixa, Pai, olhar, Senhor Deus, para a adversidade, mas saber que nós temos um Deus que é poderoso, Pai. Um Deus que tem nos sustentado, um Deus que tem nos colocado de pé, Senhor. E nós temos uma gratidão muito grande, Senhor Jesus, por tudo isso que o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas. Por cada detalhe, Senhor Deus querido, que o Senhor tem, Pai. Cada cuidado, Senhor, que o Senhor tem nos ajudado, Espírito Santo de Deus. Senhor Deus amado, muito obrigada, Senhor. Cada vez mais eu só tenho que agradecer pelos livramentos, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor Deus, por me colocar de pé. Muito obrigada, Senhor Deus, por me curar, Espírito Santo de Deus, de qualquer enfermidade. Eu te agradeço, Senhor. Muito obrigada, Senhor Deus querido, de repreender toda a investida de Satanás contra a minha vida, contra o meu ministério, Senhor. E, Senhor Deus, a cada dia eu só tenho que... Minha palavra nessa noite é gratidão, Senhor. Muito obrigada por tudo que tem feito, tudo que o Senhor vai fazer. Senhor Deus amado, tudo que a gente tem colocado nas Tuas mãos, o Senhor tem feito sinais e maravilhas, Senhor. E o Senhor não tem deixado ficarmos sem resposta, Espírito Santo. Mesmo que essa resposta venha doer o nosso coração, venha machucar nossa alma, mas é preciso, Senhor. Porque o Senhor fala, Senhor Deus querido, como Pai conosco, Espírito Santo. E assim nós estamos aqui, mais uma vez, como filho, diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Pai Senhor, minhas irmãs, Pai Senhor, Pai Senhor, irmã Ide, Deus abençoe, Pai Senhor, irmã Maria Cristina, Pai Senhor, irmã Luciana Souza, Luciane, eu tenho duas Luciana Souza, Pai Senhor, irmã Gisele, Deus te abençoe, minha irmã querida, em nome de Jesus, venha, né, participar nessa noite, né, mais uma noite de bênção, mais uma noite, né, da campanha. Deus honrará a minha fé, Deus vai honrar a minha fé, e Deus tem honrado a sua. Pai, sua irmã Luciana, Deus te abençoe, querida. Pai, sua irmã Valquíria, então cada dia mais o Senhor tem honrado, né? Amém, minha irmã Ana Alzira, obrigada, Senhor, pelas bênçãos recebidas aqui, e livramento, é isso mesmo. Temos que Pai Senhor, irmã Vanessa, Pai Senhor, irmã Sandra, tem a irmã Luciana Ferreira, Pai Senhor, minhas irmãs, Deus abençoe cada uma de vocês, que Deus venha cada dia mais abençoá-las poderosamente, amém? Com todas as bênçãos que o Senhor tem, né, nas suas infinitas misericórdias, tem bênção sobre bênção. Pai Senhor, irmã Sidney, estava orando pelo irmão, né, senti falta do irmão nessas lives, e está até orando hoje, antes de entrar aqui, eu estava orando pelo irmão. Mas graças a Deus está aí, né, irmão? Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Que a cada dia mais nós possamos ser esse povo, né, unidos, né, pelo sangue de Cristo, né? Nós temos um Pai, Senhor, irmã Marli, Deus abençoe, querida. Deus te abençoe grandemente. Que cada dia que o Senhor venha nos revestir, né, da sua força, que o Senhor venha revestir do poder dele. Que a cada dia, irmãos, né, não é fácil, né? Porque nós que estamos firme na presença de Deus, Satanás, em todo tempo ele quer, né, nos tirar da presença de Deus, colocando as fraquezas, né,
né, coloca as decepções, que muitas das vezes nós ficamos tão decepcionados com tudo que está acontecendo, até mesmo no meio do evangelho, né? E aí vem o desânimo, né, irmãos? Vem o desânimo bate, que você não tem coragem nem mais de orar. A força falta até mesmo de orar. Mas nós estamos aqui para vencer, né? Toda essa paz, Senhor. Marília, Deus te abençoe, seja bem-vinda, minha irmã. Deus te abençoe, querida. Né? Então, esse momento é o momento que nós chegamos aqui na presença do Senhor para nos revestir da sua força, do seu poder, né? Do seu conhecimento, da sua sabedoria, porque se não for da parte de Deus, nós não vamos em lugar nenhum, nós não chegamos a lugar nenhum. E vem, sim, as enfermidades para nos maltratar, né? E assim, e quando nós temos Deus é diferente. Hoje, meu genro tomando posse da bênção, do emprego, Deus é demais. Louvado seja Deus, irmã Marli, Deus seja louvado. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Esse Deus da gente é tão maravilhoso. Esse Deus da gente é um Deus tão assim, Deus de surpresa. Nosso Deus, irmão, é Deus de surpresa. É por isso que nós temos que praticar mesmo, pedir o Senhor para honrar nossa fé, né? Porque nós estamos praticando aqui junto, a fé é a fé, irmão. Que aí a gente consegue, né? Com fé a gente consegue mover o coração de Deus, transformar nessa nossa vida aquilo que estava, né, desacreditado, mas quando nós tomamos posse de uma palavra que o Senhor lançou na nossa vida, as promessas que o Senhor, né, lançou, a gente tem que tomar posse, não podemos parar, não. A gente tem que, Pai, Senhor, minha irmã Cláudia, Deus te abençoe, minha irmã. Então, nós temos que tomar posse das promessas que o Senhor nos entrega, que o Senhor nos, né, manda nos entregar. Então, você tem que tomar posse. Não esqueça das suas promessas. Nós temos promessa, né, na nossa vida, promessa para a nossa família. E assim nós vamos sobreviver nesses tempos difíceis, né? Esses momentos que estamos passando, né? Nós estamos num tempo difícil. Pai, Senhor, minha irmã Nena acordou hoje. Da outra vez, sexta-feira, ela perdeu a hora, irmãos. Ela perdia a hora. Dormiu demais. Jesus, só o sangue. Mas olha, só Deus mesmo, irmãos, a gente, olha, eu ando tão assim, tão cansada, você nem imagina. O que aconteceu comigo hoje, meu Senhor, eu falei, não acredito, não posso nem... Irmãos, eu durmo muito pouco, então ultimamente, mais se eu durmo 3 horas é muito. Então às vezes tem dias, parece a irmã Luciene, então tem dias que eu nem durmo, passo 2 noites sem dormir, né? Então esse final de semana foi complicado para mim, meio cansativo, meio não, foi cansativo o final de semana. Pai, Senhor, Eliane, Deus abençoe, querida. Então, o que eu fiz hoje, irmãos? Então, eu saio, eu acordo 3h40, né? Saio muito cedo e não sei, irmão, o que aconteceu. Eu creio que foi um livramento que Deus me deu, que eu nem sei o que livramento foi esse, mas sei que foi livramento porque nunca me aconteceu isso e hoje aconteceu. O que acontece? Como eu trabalho em Botafogo, eu peguei, os ônibus onde o ponto mais próximo está demorando uns 40 minutos e quando vem muito cheio. Então, eu ando mais ou menos uns 3 pontos para frente para pegar um ônibus que vem, né, vem menos cheio. E tem lugar até para sentar assim, mas ele vai para a rodoviária. Ele passa na central, para na central e vai para a rodoviária. O ponto final dele é na rodoviária. E aí eu desço na central e pego um outro ônibus, né, para vir para Campo Grande. Campo Grande pego outro para aqui, para Santa Margarida. Mas aí eu não sei, que eu sentei, né, no canto, e ali estava a janela aberta, aquele ventinho bem geladinho assim no rosto. Irmãos, eu não sei se eu apaguei, se eu desmaiei, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que quando eu acordei, que eu olhei para o lado, eu já tinha passado da central. Aquilo vai dando um desespero tão grande que eu olhei e falei, eu não conheço esse lugar, meu Deus, onde que eu estou? Né, eu logo levantei para me, né, para situar aquele lugar que eu estava. Aí eu já vi que eu já estava ali, já quase antes um pouco da prefeitura do Rio,
onde tem a faculdade Estácio. Aí eu puxei, né, a cigarra, e o motorista perguntou, você vai ficar onde? Eu falei, eu vou ficar na Estácio. Aí ficou, mas quando eu desci, irmãos, era uma escuridão, porque tá fechada a faculdade. Só que tinha um carro de polícia lá, né, e tava fechado. Aquilo me deu, a gente vai entrando em pânico, né, porque a gente tá assim, fica desorientado. Mas o nosso Deus, ele cuida todo o tempo. Quando eu olho, irmão, já vi um ônibus para Campo Grande, coisa que demora esses ônibus também. Logo veio um ônibus, eu dei sinal, ele parou, né? Tinha lugar para sentar, né? Um ônibus não tá com os ônibus, tá um horror, um ar-condicionado funcionando, tudo direitinho, os bancos direitinho. Falei, meu Senhor, muito obrigada, que eu não levei nem 2 minutos, foi descer de um e entrar no outro. Mas os cuidados de Deus, porque imagina, irmão, se eu fosse parar lá na rodoviária, né? Como que eu ia pegar ônibus, depois eu tinha que andar, né? E é muito arriscado, é muito perigoso, porque é muito deserto da rodoviária para ir para lá, para Leopoldina, eu ia ter que andar até Leopoldina, né? Para quem conhece, para pegar um ônibus, mas Deus, meu Deus. Mas eu falei, nunca mais eu fecho os olhos desse jeito, porque for fechar e apagar. Foi fechar, isso nunca aconteceu, é o cansaço. O cansaço bateu, mas graças a Deus, foi tudo assim, a mão de Deus. Quando cheguei aqui em Campo Grande também, quando eu desci, logo veio uma van, né, e eu não vinha porque estava cheio, e o rapaz falou assim, não, tem um lugar. Aí quando eu entrei, aí uma moça falou assim, estava guardada para a filha de Deus. Olha só, não é Deus, irmãos. Estava guardada para a filha de Deus. Eu falei, quem é filho, Deus cuida. Olha só, é muito Deus. Então, mais um sinal de Deus na nossa vida. Pai, seu irmão Maximiano, Pai, sua prima Terezinha. Então, é muito Deus na nossa vida. Sabe, irmãos, é os cuidados de ver. Aí eu só pensei assim, Senhor, se não era para eu pegar o ônibus, que eu sempre pego um ônibus de 7h35, 7h40, se não foi para pegar esse ônibus, foi livramento, para eu não descer na rodoviária, na central, eu creio que foi um livramento que o Senhor me deu também naquela central, alguma coisa o Senhor me protegeu, me livrou dali. Então, eu só tenho que agradecer o Senhor. Eu todo o tempo eu falei, isso foi livramento, porque, irmãos, eu não tenho costume de dormir, eu não durmo nem no ônibus, quando eu venho para cá, que são de 1h30, 2 horas, né, de viagem para cá, eu não durmo. Imagina um intervalo de 20 a 30 minutos no máximo, né? E eu apagar desse jeito, eu sei que foi o Senhor me dando livramento naquele lugar, né? Eu creio que foi até ali na central, porque eu não desci na central, porque eu desci um ponto depois da central. Era um ponto depois da central que eu desci. Então você vê, livramento de Deus. E Deus nem deixou eu ficar naquele lugar deserto, né? E quando eu desci para não entrar em pânico, o Senhor já mostrou ali um carro de polícia que estava ali, né? Então é só a mão de Deus, é a mão de Deus, eu só tenho que glorificar. Eu glorifico muito esse Deus, por isso que eu amo fazer a obra de Deus. Eu tenho que fazer, sabe, irmãos, porque eu vejo a mão de Deus todo o tempo. Eu vejo a proteção de Deus todo o tempo, né? Todo o tempo eu vejo a proteção de Deus na minha vida. Por isso nós temos que andar corretamente, andar com a nossa vida limpa no altar de Deus, né, irmão? E nos santificar cada vez mais. Porque quando vem essas diversidades, o Senhor está cuidando, o Senhor está livrando de todo o mal em nome de Jesus, amém? Olha, vamos ver hoje na palavra do Senhor, eu vou falar sobre a parábola do semeador, que se encontra em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13. Eu vou ler alguns versículos, porque esse capítulo é bem longo, mas eu só vou ler alguns versículos para a gente ganhar tempo aqui nessa madrugada em nome de Jesus, certo? Olha só, na palavra de Deus ela diz assim, Mateus capítulo 13, tá? E vamos ler a partir do versículo 21, do versículo 1, aí a gente vai ler do 1 até o 8, em nome de Jesus, e depois nós vamos pular para o 18, tá? Aí a gente vai ler do 18 ao 23, tá certo? Porque no 18 ao 23 é a explicação do versículo 1 ao versículo 8, tá certo? Em nome do Senhor Jesus, e cada dia mais nós temos que fazer a diferença, cada dia mais nós temos que nos policiar, irmão, no que nós falamos, né? Nem tudo que a gente pensa nós podemos falar, a gente tem que começar, né, a podar certas coisas na nossa vida para poder a gente ganhar
né, a bênção do Senhor. Né? Não é, às vezes você, uma pessoa que está muito nervosa, uma pessoa que está, às vezes você é uma pessoa agressiva, começa a pedir ao Senhor para mudar esse seu jeito, porque nós temos que fazer a diferença, porque não adianta estar aqui falando com vocês, né, entregando palavras para vocês, falando da palavra de Deus e não tem nenhuma mudança dentro de mim. Aí, do jeito que eu prego para vocês vão pregar para alguém, não é mesmo? Você vai falar da palavra de Deus para alguém, você vai contar testemunho o que acontece com você, e às vezes você fica desacreditado pelo teu jeito, né? Então nós temos que fazer a diferença, nós temos que fazer a mudança, nós temos que nos controlar. Eu tenho pedido muito ao Senhor ultimamente autocontrole. Eu sei, irmãos, que a gente vai chegando a certa idade, a gente vai falando as coisas assim, às vezes até sem pensar, né? Quando vê, já falou. Não, eu lembro que eu ficava muito assim, falava com a minha mãe. Minha mãe falava muita coisa assim, ela quando falava mesmo. Minha mãe tivesse falado, ia falar, né? A gente tinha que falar, mãe, vai devagar, mãe. E eu tô ficando igual a minha mãe. Aí minha irmã Nena que fica assim, ó, menos, né? Nem, olha que tu vai falar. Porque às vezes a gente quer falar assim, sabe? A gente quer dar logo a nossa opinião, a gente quer logo falar o que a gente pensa, mas muitas das vezes nós temos que guardar isso, né? Porque nem tudo que a gente pensa a gente pode falar, né, irmãos? A gente tem que guardar. Tem coisas que a gente não pode falar, a gente tem que guardar, né? Às vezes você está aborrecido com alguém, né? Muito aborrecido, vai orar. Pedir ao Senhor para tirar isso do seu coração, porque às vezes a gente acaba se machucando ou machucando alguém, né? Às vezes é pessoas que a gente ama tanto, a gente acaba machucando. Então eu tenho assim, tenho pensado muito ultimamente, né? Porque a vida da gente está sendo assim, irmãos, é questão de segundo. Hoje a gente está aqui, daqui a um segundo a gente pode nem estar aqui mais, né? E às vezes você machucou alguém, ofendeu alguém, não deu tempo. Agora eu vou frisar sempre isso para vocês ficarem bem, né, bem assim, orientados sobre isso, para não guardar nada no coração, perdoar sempre, né? Porque a gente não sabe o tempo da pessoa na terra, nem o seu tempo, né? E nós temos que ter a nossa salvação garantida em nome de Jesus, tá certo? Então vamos na palavra de Deus, que aqui é a boca de Deus falando conosco nessa noite, nessa madrugada, em nome de Jesus. E diz assim: tendo Jesus saído da casa, naquele dia estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, e assentou-se toda a multidão, estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas, por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caíram em boa terra, e deu fruto, um a 100, outra por 60 e o outro por 30. E depois eu vou chegar lá no 18, tá? Então eu vou parar aqui, olha só. Jesus, ele saiu e foi, como Jesus, ele era assim, eu falo que ele era um melhor mestre, né, em ensinar. Pai Senhor, meu irmão, Deus te abençoe, Antônio, meu irmão Antônio. O Senhor, ele era assim, você vê que toda parte onde Jesus está, ele está ensinando. A maioria se você lê, né, nos evangelhos, né, no Novo Testamento, nos evangelhos, você vê que Jesus estava sempre ensinando. Ele estava sempre com a multidão ali, ensinando, e ele falava muito em parábolas. Por quê? Porque só aqueles que conheciam a palavra de Deus, só aqueles que estavam, né, que serviam a Deus, entendiam as parábolas que Jesus estava falando, que Jesus estava narrando. E aqui ele, quando chegou ali perto do mar, ele viu que ali tinha uma grande multidão e estava atrapalhando ele ensinar. O que ele fez? Ele foi, entrou no barco, porque o pessoal estava tudo em volta dele, então não tinha como ele chegar ali e dar
aquele ensino, né, naquele momento, aquela multidão toda, todo mundo falando ao mesmo tempo, você imagina, ia ser uma grande confusão. Então Jesus, ele achou melhor entrar no barco e sentar ali para poder dar aula, né, dar o estudo dele ali, ensinar aquele povo a palavra de Deus, né, porque o Jesus, ele ensinava muito a palavra de Deus, porque ele queria que todos fossem salvos, ele queria que todos ali tivessem a salvação, todos, né, ficassem assim, com a palavra de Deus no seu coração. Mas você vê que muitos estavam ali naquele meio da multidão, muitos estavam ali de curioso, outros estavam ali para saber o que, né, se para receber a cura, outros ali para receber algum tipo de profecia. Então, no meio da gente tem todos esses tipos de pessoas. E são poucos que querem verdadeiramente ouvir a palavra de Deus. São muito poucos, irmãos. Eu louvo a Deus que meu esposo, Pai Senhor Aline, Deus abençoe, querida. Eu louvo a Deus que meu esposo, ele dá toda terça-feira, quando ele não está trabalhando, só uma terça-feira em cada do mês que ele não consegue dar aula porque ele está trabalhando. Mas a maioria do mês, toda terça-feira ele dá aula, né, estudo bíblico. Por quê? O que a gente fez? Como a gente está com muita programação, assim, essa pandemia que teve, isso tudo, a gente suspendeu a escola bíblica e a gente fizemos uma reunião e achamos melhor, porque não tem, né, as irmãs nas terça-feira da aula para os adolescentes, e a gente fez a divisão. Então, na terça-feira fica o estudo bíblico, porque a gente estuda a palavra de Deus, né? E esse domingo fica, né, o domingo fica folga para as pessoas que trabalham a semana toda. Às vezes os irmãos trabalham de segunda a sábado e só tem um domingo para fazer as coisas em casa, né? Ajudar a sua esposa, às vezes ir para casa da sua família. Então só tem aquele domingo, irmãos. Então a gente achou melhor, entramos, né, num acordo, assim, todo mundo concordou que seria melhor para todos os irmãos, que a gente não quer. Porque a família, Deus, ele criou a família. Então, a família é muito importante, não é mesmo? Então, a gente continuar ter essa unidade na família, né, esse momento de você tomar seu café da manhã, seu almoço com a sua família. Então, isso é muito, muito importante. Porque o domingo é muito corrido. Então, enfim, a gente passou como se passou com a escola bíblica nossa. Então, passou por estudo para terça-feira. E louvado seja Deus, e Deus está dando certo, né? Então, meu esposo dá as aulas. E aqui Jesus, ele dava uma aula, ele ensinava o quê? Ensinar a palavra de Deus. Então, meu esposo também está ensinando a palavra de Deus, não é mesmo? Para a gente aprender a palavra de Deus. Mas tem muitos na igreja que não querem ouvir a palavra de Deus. Por quê? Tem muitos irmãos que não querem saber a verdade, porque diz, se conhecer a verdade vos libertará. Se você conhecer verdadeiramente a palavra de Deus, ela vai te libertar, né? Então você vai deixar de fazer muitas coisas que você nem tinha conhecimento, que você achava que não era pecado, né? Que você achava que não era pecado. Então você vai passar a não fazer mais, porque você vai saber que é pecado. Enquanto você está inocente, Deus, ele não vai botar isso, né, em peso. Mas quando você sabe que é pecado e você continua fazendo, então você vai ter os seus, né? Você vai ter as suas consequências por causa daquele pecado. E aqui, então, são muitos que não querem estar nos estudos, né, ou na escola bíblica, porque não querem conhecer a palavra de Deus, querem ficar, como diz, inocente. Mas, né, quero ver no dia mesmo que você tem que chegar ao tribunal de Cristo, se vai ter, de Cristo vai dizer, você é inocente. Não, você não quis aprender a verdade, né? E aqui o Senhor, ele quis dizer, quando ele começou a falar em parábola para os seus discípulos, ir lá para aquela multidão, mas ele, ali mesmo, né, para os seus discípulos, ele quis dizer assim, olha só, eu saí da minha casa como um semeador, vim para cá para ensinar, e no meio dessa multidão que está aqui, tem vários tipos de pessoas, como diz, tem vários tipos de terra, né? Eu vou lançar a semente, que a semente é a palavra de Deus, mas vamos ver aonde vai cair essa semente. E ele começou a dizer quais os tipos de terra que tinha ali, aonde ia chegar aquelas sementes. E é assim que Deus, ele chega com a palavra dele. Então, né, então o que Deus quer mais é que essa semente, ela caia em terra boa, né? Que ela venha dar fruto. Mas nem sempre, irmãos, as pessoas querem.
né? Nem sempre as pessoas querem a terra boa, porque a terra boa requer trabalho, né? Tempo. E a outra terra não, é só momento, é momento. Então Jesus ele começou a dizer assim, quando ele começou, né, falar na parábola, e eis que o semeador saiu a semear. Então, e ele falou assim, olha só, falando para os seus discípulos ali naquele barco, né? Enquanto semeava, uma parte dessa semente, né, caiu no pé do caminho e veio às aves e comeram-na. Então Jesus estava falando, olha só, ele saiu com várias sementes, né, muitas sementes, mas uma parte caiu e caiu na beira do caminho. E quando caiu na beira do caminho, veio os pássaros, né, as árvores, e comeram aquelas sementes. Aí você vai lá no versículo 19, diz assim, ó, e ouvindo alguém a palavra do Senhor. Vamos lá no 18. Escutai-vos, pois, a palavra do semeador. Aí vamos lá no 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata, e o que foi semeado no seu coração, o que foi semeado ao pé do caminho. Você viu que quando a palavra foi falada, né? A palavra do Senhor, ela foi dita, foi explicada, mas muitos ouvem a palavra de Deus e ela não entende, né? Ela não consegue entender, ou muitas das vezes não compreende o que está sendo falado na palavra de Deus, sabe por quê? São pessoas que vão na igreja uma vez ou outra, né? Então você está lá ensinando a palavra de Deus e a pessoa não entende, não tá absorvendo a palavra. Aí vem, com pouco tempo, vem o quê? Vem o maligno, vem Satanás e arranca tudo aquilo que foi lançado, né? Toda aquela semente, toda aquela palavra que foi dita ali, ele arranca do coração, ele tira da mente. É Satanás que tira a palavra. Então a palavra não cria aquela raiz, né, naquela terra. No que a palavra de Deus, ela não entra no profundo daquele tipo, né, daquela classe de pessoas. Aquelas pessoas que você vê. Tem muitos que vão na igreja, você tira isso que eu falo. São esses que essa semente caiu na beira do caminho. São aqueles que vão uma vez ou outra na igreja, aí fica lá, você pensa que a pessoa está entendendo o que está sendo pregado, né? Porque a palavra de Deus está sendo pregada, ela está sendo passada, está sendo ensinada a palavra de Deus, e a pessoa está olhando para você, você acha que a pessoa está entendendo, e às vezes não está entendendo nada, irmãos. Sabe por quê? Não são pessoas que não têm compromisso, não tem assim aquele entendimento. Então sai dali, se você perguntar assim, qual foi a pregação? Ele não sabe nem por quê, porque o Satanás já arrancou da mente dele, já arrancou do coração dele, então não criou raiz, não é mesmo? O Satanás foi lá e já levou, tirou toda a palavra, e ele vai vazio para casa, sem a palavra de Deus. Aí vem lá depois assim, e outra parte caiu em pedregais, né, em pedras, ou rocha, né, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, a queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Aí você vai lá no versículo 20, diz, aí vem a resposta desse versículo 5. Aí Jesus explica, porque é a única palavra que Jesus, ele deu a palavra do semeador, e depois ele vai explicar cada versículo, cada palavra ali, ele vai, daquela palavra, ele vai explicando para os seus discípulos. Mas acontece, só essa que Jesus ensinou, porque as outras Jesus ele falava em parábola, ele não explicava não, né? Eles que tinham que definir o que Jesus estava falando naquelas palavras. E aqui não, Jesus explicou, porque Jesus estava se colocando ali como semeador. E o semeador, irmão, naquela época, né, eles eram os lavradores, né, aqueles donos de fazenda, era muito, naquela época tinha muito. Então Jesus ele foi levar justamente o que estava acontecendo, o que era naquela época, né, para a pessoa entender melhor, né? Ali você sabe muito bem o que, como ninguém assim
Então, assim, que não sabe como é que você vai plantar uma semente. Todos nós sabemos como tem que ser, né? Mas Jesus, ele falou, a semente tem muito tempo, tipo de terra, né? Não são todas as terras que a semente ela vai crescer. Então, ele está mostrando que a semente, ela morre. Ele quis mostrar aqui que a palavra de Deus, ela morre dentro do ser humano. Se ele não tiver uma terra adubada, uma terra própria para receber, como disse, o seu coração bom, seu coração está limpo, seu coração está tranquilo, pronto para receber o alimento, pronto para receber a palavra, né? Isso vai dar muito fruto, porque você vai ganhar almas para o reino de Cristo. Então, esses frutos que Deus está falando, são as almas que você vai ganhar através de quê? Da palavra que entrou no seu coração. Mas aí, quando cai em lugares que não é apropriado, aí tem essas classes de pessoas aqui que não vão crescer, não vão crescer né, na espiritualidade, não vai crescer na palavra, porque abandona, irmãos. Abandona, vem a dificuldade, abandona. E aqui é um exemplo. Quando chega no 20, diz assim, porém, o que semeia em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes de pouco duração, é chegada a angústia e as perseguições por causa da palavra, logo se ofende. Aí você vê. Aí o que Jesus está me falando aqui? Né? Essas que caíram, né? No caso, vamos botar assim numa rocha, ela não tem profundidade as suas raízes. São sementes que ela cresce logo, ela nasce logo. Ela nasce e morre logo, porque ela não tem profundidade. Ela está ali pela superfície, né? Daquela rocha ali, ela fica ali por cima. Aí logo bate o sol, o que vai fazer? Vai queimar, vai torrar. E aí Jesus explicou, sabe qual é esse tipo de pessoas? São pessoas que vêm as dificuldades, são as pessoas que vêm, né, as perseguições, porque Jesus ele fala que vem, né? Vem as perseguições pouco, né? As angústias, as perseguições pela palavra, porque começa a perseguir você. Você agora está crente, você agora está assim, e começa as pessoas falando, e logo ela larga. Né? Logo larga, porque recebe a palavra de Deus com alegria, mas é assim, aquele movimento, né? Todo ali, mas logo vai passar, porque vem as dificuldades, vem o sol do meio-dia e vai queimar, vai começar a arder, vai começar, né, a incomodar, porque o sol muito quente incomoda. Então vai começar a incomodar as palavras, as perseguições, aí vem a angústia e você vai ficando, não, eu prefiro ficar longe da palavra de Deus, eu não quero servir a Deus, eu quero ir na igreja de vez em quando sem compromisso, porque para servir a Deus é uma perseguição muito grande, para seguir a Deus é uma prova muito grande, então a gente não crê, está sempre em prova, mas não sabe que nessa prova Ele está sempre conosco, né? Então logo abandona, não quero saber mais não quero não, olha só, é muita perseguição, e na igreja, olha, irmã tão perseguido, mas não sabe que ele está lutando pela sua salvação, né, buscando pela sua família, recebendo as coisas de Deus. Irmãos, às vezes pensa que crente pelo menos meus irmãos aqui, quando vem, meu Deus, é só alegria, né? Aí eu falo, a gente não pode ser um crente abatido, um crente cabisbaixo, não, a gente tem que ter a cabeça erguida, né? Mostrar que nós temos um Deus vivo, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que é dono do ouro e da prata, um Deus que nos dá bênção sobre bênção. Você pode estar numa tribulação, mas essa é passageira, vai passar, porque Deus vai te dar a vitória em nome do Senhor Jesus. Então aqui o povo é mais fácil, dessa classe aqui, né? É mais fácil largar, irmãos, não quero passar por isso, não quero passar por angústia, não quero passar por perseguições. Então são essas que as raízes, né? São aquelas sementes que caiu, né? Nessas rochas, né, nessas pedras, e vem o sol, começa a queimar, não tem raiz, não tem profundidade, não tem segurança, irmãos, não tem segurança, sabe, são pessoas inseguras, que não sabem viver, né, com Cristo verdadeiramente. Nós que temos, né, uma terra certa, onde a semente, a palavra de Deus no coração, entrou no nosso coração, é ruim de sair, irmãos,
É muito ruim de sair. Quando a palavra entra, você, irmão, você vive a palavra, você come a palavra, você sonha a palavra, porque a palavra está purificando, né? A palavra está te dando força. Aí você vai lembrando, Senhor, né? Aquela mensagem que o Senhor deixou ali, eu sei que foi para mim, eu sei que aquela mensagem o Senhor falou comigo, ninguém sabia o que eu estava passando, mas aquela tua palavra, eu sei que o Senhor escolheu para mim. É assim quando o crente está com, né, que tem terra boa, que tem um coração voltado para Cristo, as coisas de Cristo, a palavra de Cristo, tem vontade de crescer, né, na obra de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Mas esses aqui que foi, irmão, aí ele vai lá no versículo 22. Não, aí vamos lá no 7. E outra caiu entre espinho, que é o 7, tá? E outra caiu no espinho. E os espinhos cresceram e sufocaram-na. E, né, então você vê, caiu também uma parte. Olha só, caiu uma, duas, essa já é a terceira parte. Então ele saiu com, né, com 4 porções de semente. Desculpa, irmãos, 4 porções de semente. E essa caiu nos espinheiros, né? Caiu no meio de espinho. E quando aquela planta, quando aquela semente, ela começou a crescer, né? Aí como ela não conseguiu se desenvolver. Aí veio e começou a sufocar. E ela veio, né? E morreu, porque não tinha como. Aí Jesus vai lá e explica no versículo, né? No versículo 21, que diz, mas não tem raiz em si mesmo, antes e de pouca duração, e cheio... Não, desculpa, 22. E o que foi semeado entre os espinhos, e os que são os que ouvem a palavra, mais os que cuidam deste mundo, mais do que cuidar desse mundo. E a duração das riquezas sufocam, e a palavra fica infrutífera. Você vê. Por que isso aqui ficou, né, espinheiro sufoca? Por quê? As pessoas estão... Essa classe aqui, eu estou dividindo por classe, porque são 4 etapas, né? 4 tipos de... Né, foi dividido em 4 tipos de terra, né? E aqui ele diz que aqui foi sufocado. São aquelas pessoas, irmãos, que não conseguem ficar longe, sabe, da ganância do dinheiro, da ganância do poder. Eu quero mais, eu preciso de mais, se eu ficar para servir a Deus, eu tenho que renunciar a algumas coisas, né? Eu quero a riqueza, eu quero os bens, eu quero viver bem, eu quero ter carrão importado, eu quero viver do jeito que eu sempre vivi. Então, essa palavra de Deus aí começa a sufocar. Porque tá mais, né? Quer viver mais no mundo do que viver a palavra de Deus. Vai ser uma irmã Marta, né? Então, quer viver mais as coisas do mundo, as coisas que você vê, que são coisas que vão ficar. Quando nós vivemos a palavra de Deus, nós estamos trazendo isso para a nossa salvação, para a gente ter uma vida eterna. E que nada do que a gente tem nessa terra, a gente vai poder levar. Você não vai poder pegar a tua casa e botar dentro do caixão e levar. Você não vai poder pegar teu carro lá, né, teu carro zero, botar dentro do caixão e levar. Porque lá, para onde você vai, você não vai precisar de nada disso. Né? Se você vai para a glória, você não vai precisar nada disso. Então, você tem que construir, né, tudo seu, né, e já olhando, vou chegar na glória pela sua salvação. E quando fala aqui sobre está sufocando, que caiu essa semente, essa porção de semente caiu sobre, né, dentro dos espinheiros, são pessoas que logo ficam nervoso. Eu não vou mais por coisa, não. Eu quero viver a minha vida. Eu sempre vivi. Eu quero ter carro novo, eu quero ter casa nova. Eu quero viajar, irmãos. Eu não quero perder tempo com palavra. Eu não quero perder tempo dentro da igreja, perdendo tempo dentro da igreja, não. Eu não quero viver no meio daqueles irmãos, não. Eu quero meu dinheiro. Então começa a dar aquela coisa, sabe, aquela opressão, né? E começa aquela opressão, então ele larga tudo, porque a palavra de Deus, ela não durou dentro daquela pessoa. A palavra de Deus não fez, sabe, nada, irmãos, não durou nada, porque a intenção dele só é a riqueza, o mundo, viver as coisas do mundo, sabe? Viver o tempo que está aqui nessa terra, né? Aí fala assim, eu tenho minha vida
tão curto, eu vou viver o que tem que viver, porque eu não sei quando, né, quando que eu vou morrer, eu tenho que viver tudo agora. Mas não sabe que nós temos a glória para alcançar, né? Nós temos para ficar perto do Pai, né? Ficar ali pertinho do Senhor. A gente tem que a nossa salvação para ficar perto do nosso Pai Celeste, em nome do Senhor Jesus. Então, nessa outra classe aqui, ele se sufoca muito, muito fácil. Ele se perde muito fácil, porque a palavra nem chega direito no coração, irmão. Não consegue nem chegar, a palavra de Deus, porque essa aqui então raiz nenhuma. Porque não dá nem para crescer, nem para criar raiz. A outra que estava ali sobre as rochas, ela ainda teve uma raizinha, mas logo veio, né? Ainda entrou alguma coisa, entrou, mas não cresceu, né? Mas não cresceu, não fez um crescimento para o ponto de dar um fruto, pelo menos um fruto, não. E essa aqui, então, nem isso. Ela logo foi abafada, ela não conseguiu crescer nada, nem raiz, nem nada. Ela logo foi abafada porque a mente dela só estava nas coisas do mundo. Ela passou, né, a palavra, então, ela nem ouviu, ela nem viu, nem nada. Então, é muito rápido. Então, essa aqui sufocou muito fácil. São pessoas que desistem muito fácil, sabe? São pessoas que não querem lutar, são pessoas que não querem renunciar. São pessoas que não querem, irmãos, simplesmente acham que é muito difícil fazer uma renúncia. Não, vou renunciar isso, vou renunciar aquilo para poder ter uma vida com Cristo. Não querem. Então, é difícil, né, irmãos? Deus, ele quer ensinar a gente a viver uma vida correta, uma vida adequadamente, uma vida com Deus, uma vida com Jesus, né? Vivendo a cada dia. Eu sei que nós temos os nossos momentos difíceis, porque Jesus, ele falou, tenha bom ânimo, né? No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, né? Porque ele venceu, vocês também vão vencer. Então, olha só, então ele já deixou isso, porque não ia ser fácil para a vida do crente, não ia ser nada fácil, né? Não ia ser nada fácil. Jesus, ele já deixou orientado, não vai ser fácil, mas tenha bom ânimo, né? Se alegre, né? Com toda dificuldade, não deixa as dificuldades te abater, não deixa ela te deixar, sabe, sem força, não deixa, irmão, não deixa. Deixa cada vez mais, assim, ouvir a palavra de Deus, como diz a palavra de Deus, ela liberta. A palavra de Deus, ela traz uma transformação de dentro para fora, em nome do Senhor Jesus. E aí ele veio e fala assim também. Mas, aí vamos lá no 8. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. Você vê. Aí tem a resposta lá no 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Você vê. Aqui a palavra de Deus fala, aquela que caiu na boa terra, né? Ela compreende a palavra de Deus. Ela compreende. Por isso que Jesus falou, só vocês compreendem o que eu estou falando com vocês em parábolas. Nem os fariseus, eles entendem, eles conhecem muita lei, né? Muita lei, conhecem de leis, mas quando eu falo no Espírito, é por isso, irmão, porque quando Deus fala, o Espírito Santo de Deus fala conosco em Espírito, só nós que somos ali batizados no Espírito Santo, só nós que temos buscado, só nós que temos nos colocado, nós entendemos. Os outros pensam que é loucura, dizem que que bagunça, que é isso não, mas nós entendemos, nós identificamos que é o Espírito Santo de Deus que está ali conosco. Quando os irmãos começam a falar em línguas, né? Você vê, é o Espírito Santo de Deus na casa, o Espírito Santo tocando em um, o Espírito Santo tocando no outro, batizando, renovando, né? E assim o Senhor, o Espírito Santo de Deus vai trabalhando de uma forma, né, sobrenatural. Então eles não entendem, porque olha só, se Jesus estava ali falando com os seus discípulos, de repente eles começassem ali a glorificar, a pular de alegria, aquela coisa toda, aquela multidão ia ficar tudo, aquele povo está ficando doido. Jesus e os discípulos dele estão ficando doidos, como é que pode? Porque eles não entendem, né? Então, essas não entendem, não compreendem a palavra, não compreendem o que Jesus está falando, o que o Senhor está ensinando. Então, ali, porque, né, para ser mais um no meio da multidão, mais um para receber cura, mais um para ver o que estava acontecendo, mais um curioso.
mais um querendo saber que profecia vai sair, qual que vai Deus, Jesus vai curar, entendeu? Por isso que mas não tinha, no meio daquela multidão, ninguém tinha responsabilidade. Eles queriam estar andando para saber o que vai acontecer, o milagre que vai surgir, o que Jesus vai fazer. Mas na hora que Jesus precisou, cadê a multidão? Foi os primeiros a mandar, né, matar Jesus. Mandar crucificar Jesus, né? Então, olha só, são os primeiros. Então, porque não tinha palavra no coração daquela multidão. Porque se aquela multidão que andava o tempo todo e via os milagres, se a palavra que Jesus ele ensinava entrasse no coração daquela multidão, irmão, Jesus não ia, né, para ser crucificado, que eles mesmos iam usar a palavra de Deus. Mas como tinha que se cumprir a palavra, né, mesmo como tinha que se cumprir a palavra de Deus na vida de Jesus, então teve que ser assim, né, dessa forma, porque é isso mesmo, meu irmão, porque Jesus ele veio para trazer a palavra, ele veio para ensinar a palavra e dizendo, né, através dessa palavra você vai ser liberto, né, você vai ser curado, mas as pessoas não querem compromisso, as pessoas não querem que a palavra enche, não querem ouvir a palavra, querem só aquilo que tem, que você tem. O que você tem naquele momento? Orar por eles, eles ser curados, eles pronto, curou e vai embora, não acabou, né, não volta mais para dizer, é igual os 10 leprosos, né, estavam lá os 10 leprosos, Jesus chegou, né, e curou os 10, e foram embora, mas só um voltou para agradecer a Jesus. Só um voltou para seguir Jesus. Mas os outros, Jesus falou, não eram 10, cadê os 9? Os nove não voltaram para agradecer. Não voltaram para glorificar o nome daquele que curou, né? Que fez aquela maravilha, que fez aquele milagre. E é assim que acontece, né? Jesus faz milagre, Jesus cura, Jesus salva, Jesus vai lá e trabalha, irmão, faz um trabalho, né, de restauração. E cadê, irmãos? Os irmãos recebem a bênção e some, né? A gente está nessa campanha, Deus vai honrar minha fé. E muitos têm recebido, muitos receberam bênção. Cadê? Não estão mais aqui conosco, sumiram. Porque está muito bem, mas quando está muito bem, a gente tem que ter muito cuidado, irmãos. Sabe que as pessoas só muito, não falo vocês, porque vocês estão comigo desde o início, as irmãs estão chegando agora, não tem falhado, as irmãs estão aqui, porque nós estamos aprendendo a palavra, porque aí a gente entra aqui nessa palavra, sabe? Porque a palavra, quando entra no nosso coração, entrou na terra boa, né? Uma terra adubada, uma terra que tem proteína, uma terra que tem, né, tem vitamina, ela vai dar fruto. E quais são os frutos? Ganhar almas para Jesus. De uma semente deu 100. De outra semente deu 60. De uma outra semente deu 30. Olha só, você e eu junto, a gente é aquela semente para a gente produzir fruto. Deus está falando assim, olha só, vocês são as minhas sementes. E eu tenho colocado nessa live pessoas que vão dar fruto. São irmãos que vão dar fruto, são irmãos que vão ganhar alma. Sabe o quê? Você tem falado, você tem, né, convidado as pessoas para estar nessa live. Você tem falado das grandezas do Senhor através dessa live, das maravilhas que o Senhor tem feito, os milagres que o Senhor tem feito. E a pessoa acaba entrando, né, no outro dia, não falo agora, mas no dia seguinte vai ver, né, no dia seguinte vai ver nessa live, mas vai sentir no coração a palavra entrando, que você convidou e você já plantou aquela semente, já deu o quê? Já deu um fruto. E daí vai dando outro fruto, até chegar a 100, a 60, a 30, por um só. Uma semente só faz tudo isso. E nós somos essa semente. Você é uma semente, eu sou uma semente. E nós vamos produzir em nome do Senhor Jesus. Vai ter um crescimento nessa live. Vai ter um crescimento de bênção na sua família, porque você ganhando alma para Jesus, você é uma pessoa muito sábia. Porque Jesus, na palavra de Deus, fala assim, aquele que ganha uma alma para Jesus, sábio é. E você é uma pessoa sábia, você vai ganhar almas para o reino de Cristo. Não é para mim, não. Você não vai ganhar almas para mim, não, irmão. Você vai ganhar almas para Cristo. Cristo, ele se alegra quando o irmão ganha alma para o Senhor. Como o Senhor se alegra, é mais precioso, uma alma para o Senhor é mais precioso do que todo o ouro da terra. Imagina quando você ganha para ele, como você é precioso aos olhos de Cristo. Como você é uma semente preciosa para o Senhor. Minha filha está dando fruto. Minha filha está crescendo, né? Só está crescendo o celeiro da minha filha, porque os frutos dela, né, têm sido frutos, mas frutos bonitos, frutos bons, porque ela tem se colocado. E assim a palavra do Senhor. E não seja igual essa semente que caiu nessas terras, não seja essas terras, né,
que não tem como dar crescimento. Nós estamos na terra e ouvir a palavra de Deus. A semente que nós adquirimos é a palavra de Deus. E quando nós temos a palavra de Deus, nós temos tudo. Porque nós vivemos dentro da palavra. Nós dormimos e acordamos com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a nossa segurança. A palavra de Deus é o nosso sustento. Porque tudo nós vamos na palavra, né? Em nome do Senhor Jesus, irmão. Então, essa é a palavra do nosso Deus. E não deixa o desânimo, deixa eu falar para vocês, não deixa o desânimo ele te abater. Não pare de buscar, não pare de orar. Né? Continue, porque as pessoas, irmãos, estão assim, na tranquilidade, né? A filha que a irmã orava, a filha agora, né, em nome do Senhor Jesus, Pai, seu prima, orava, a filha, graças a Deus, está em casa de volta, né, tá tudo na paz, não sei o quê, a irmã some, a irmã para de buscar no monte, né, enquanto a filha estava lá na mão de Satanás, estava lá buscando, ou o marido, né, né, estava lá buscando, conseguiu tirar da mão de Satanás, aí relaxa. Não vou coisa não, já tá tudo bem. Aí fica aquilo tudo calmo, não, tá calmo. Irmão, quando tá muito calmo, você começa a abrir teus olhos, começa a prestar mais atenção. Aí agora é a hora que você vai buscar mais, porque tá muito calmo. Quando tá muito calmo, alguma coisa eu tô fazendo de errado, ou Satanás tá armando uma coisa muito forte para me derrubar de uma vez, né? Então o crente tem que estar em constante busca. Não é só hoje, é todo o tempo. E eu vou te dizer uma coisa que eu ouvi também, que aconteceu com um pastor. Isso ficou muito falado sobre isso, que esse pastor, ele começou assim, um pastor muito simples, né? Ele pregava na igreja dele, e começou a ser convidado para outras igrejas, e dali foi indo. Mas esse pastor era um pastor muito consagrado, era um pastor que ele vivia no monte, era um pastor que vivia nas consagrações. Ele estava sempre, lendo a palavra de Deus. Era um pastor assim mesmo de palavra, sabe? Um pastor mesmo de busca. E quando ele ia para as igrejas pregar, era uma unção pura, irmão. Era muita bênção quando esse pastor ele começava a pregar, porque tanto ele tinha conhecimento na palavra, quando ele também tinha unção da palavra de Deus. Ele tinha uma unção, né, muito, porque ele buscava muito. Né? Ele buscava muita santidade. Então, era um homem muito temeroso. Aí o que aconteceu? Aí ele foi chamado muito para pregar, e começou a pregar em vários lugares, ali foi tirando o tempo dele. Ele começou faz conta, ele ia toda semana lá no monte. Ele passou a ir uma vez na semana, né? Ele passou uma vez, porque ele acabava as coisas, ele ia para o monte, que ele ia se consagrar. Né? Acabava uma coisa, ele ia para o monte, ia se consagrar. Ele orava, às vezes ficava de madrugada orando a madrugada toda. E ele fazia um propósito, às vezes, de 24 horas. E, de repente, tudo aquilo foi porque ele tinha muita agenda dele, muito, muito intensa, muito cheia. E ele começou a falhar, começou a ir uma vez só no monte. Aí já não orava mais madrugada, já não se consagrava mais, porque cada viagem que ele fazia, né? Aí aqueles pastores convidavam, fazia aquele café da manhã, fazia aquele almoço, e almoçar fora, aquela coisa toda. Então, ele não se consagrava mais, não fazia mais propósito, não fazia mais jejum. E ali foi ficando, irmãos. Aí, só que na época que ele estava muito consagrado, ele teve muitas investidas de mulheres dando em cima dele, de pessoas, de irmãs mesmo, da igreja dando em cima dele, e ele sempre saía, né? Sempre saía, ninguém conseguia. Não adianta, porque esse pastor, ele é muito na unção. Mas quando ele começou, né? Começou a falhar, aí juntaram os demônios. E falaram assim, olha só, se reuniram e falaram, agora a gente vai destruir esse pastor. Por quê? Estava deixando brecha, né, irmão? Já começou, já não buscava como antes. Ele estava muito ocupado. E nesse ocupado, muita agenda muito cheia, e começou o que aconteceu? Ele foi ficando já desanimado. Estou desanimado hoje no monte. Estou desanimado. Né? Estou desanimado de madrugada. Não, estou muito cansada. Aí bate o desânimo. Aí o que aconteceu? Mas só que 3 demônios lutaram, que veio para tocar nele, coisa, e não conseguiram.
Aí esses 3 demônios se reuniram novamente, falaram assim, a gente tem que arrumar outro meio para destruir, porque ele ainda tem, como diz, ele ainda tem como um estoque, né, irmãos? Ele ainda tem reserva. Ele ainda tem muita reserva daquele buscava, ele ainda tem reserva. Aí só que veio um outro, eu já até falei isso na minha igreja, já acho que eu até dei esse testemunho lá na igreja. Aí veio um outro demônio, muito velho, e ele se arrastando, e de repente, eu já vou encerrar, tá, irmã? Já vai orar. E de repente, aquele demônio veio, os outros 3 demônios mais novos começaram a rir daquele demônio velho. Falou assim, olha só, vem ele para tentar esse pastor. Se a gente não conseguiu, que somos mais novos, ele com esse velho vai conseguir. Aí ele falou assim, vocês só me dão tempo. Vocês só me dão tempo que eu não vou conseguir derrotar esse pastor. E eu vou destruir esse pastor. E sabe o que era? Que demônio? Era o demônio do tempo. Ele começou a tirar todo o tempo daquele pastor. O tempo dele buscar nos montes ele tirou, porque a agenda daquele pastor cresceu. A ambição também cresceu. O ego também cresceu. E foi crescendo, sabe, tudo. E foi mudando muito aquele pastor. E ele, muito, aquele tempo todo que ele precisava. E quando ele falou assim, agora vocês podem entrar, ele mandou pomba gira, mandou tranca-rua, mandou tudo entrar na vida daquele pastor. Eles destruíram aquele pastor espiritualmente. Eles destruíram família, né? Aquele pastor ficou sem família, ficou sem nada. Sabe o que aconteceu com esse pastor? Ficou mendigando. Aquele pastor foi para a rua. Aquele pastor já não existe mais. Sabe o quê? Porque pararam de buscar. Parou de buscar, se acomodou. Irmãos, faça a sua agenda. Eu tenho aprendido. Você mesmo que vai fazer a sua agenda. Não deixa ninguém fazer a sua agenda, não. Porque se você deixar alguém fazer a sua agenda, sabe o que vai acontecer? Vão botar muita coisa, você vai ficar sufocado. Aí a sua semente vai para aquele espinheiro. Então não deixa ninguém, faça a sua agenda. Comece a fazer a sua agenda. Meu dia hoje vai ser assim, assim vou fazer isso, faça. Porque se você deixar o bicho fazer, ele tira todo o teu tempo. E você perde toda a tua comunhão com Cristo. E a tua falência é certa. A tua falência espiritual é certa. Então, continue. Se você busca, continue buscando. Mesmo que você recebeu todas as bênçãos, mesmo que você recebeu tudo aquilo que você pediu para o Senhor, você vá, lance mais, porque você vai fechar, você vai guardar as bênçãos que Ele te entregou, né? Em nome do Senhor Jesus. Tudo que eu pedi ao Senhor, louvado seja Deus, eu consegui. Mas eu não parei de buscar. Agora que eu estou buscando mais ainda. Agora que eu estou indo mais ainda, buscando mais ainda, irmãos. Porque eu vou guardar com todas as chaves de bênção, né, o que o Senhor me entregou. Então é assim que eu falo, não relaxe. Que Satanás está prontinho no tempo. Tem o demônio do tempo. Aí coloca a fraqueza, coloca, sabe, a falta de tempo, não tem tempo. E ali os outros entram. É a hora que os outros entram e faz uma arruaça na tua vida. E te destrói completamente. E só a misericórdia de Deus para te colocar de pé novamente. Não deixa que isso, né, tire. Estou falando, irmão, para você ver como que é o demônio de trabalha. Como o demônio trabalha. Então, faça teu tempo, né? Planeja teu dia. Mas não deixe de buscar Deus nem um segundo. Você tira o tempo para Deus. Para você ler um pouquinho a palavra, para você meditar, para você falar com Cristo, né? Não deixe, não. Você, quando estava no sufoco, você arrumava tempo, mesmo que você trabalhando, você fazendo, tomando conta de filho, tudo isso, você arrumava tempo, porque agora você não vai ter mais tempo, né? Então é isso que nós vamos fazer. Pai, Senhor, Deus te abençoe, minha irmã. Amém? Pega aí, irmão, sua carteira de trabalho. Pega aí as suas fotos, né? Essas peças de roupa, essa água. Pegue tudo que nós vamos apresentar aqui a Deus, em nome do Senhor Jesus. A proposta que você tem, se você tem uma proposta de trabalho, ou você tem uma proposta para comprar sua casa própria, se você tem uma proposta para comprar um carro, já apresente aí. Eu não falo, e falei isso das outras vezes, né?
sobre proposta. Se tem uma proposta aí, ou se está chegando uma proposta, irmão, já coloca já na mão do Criador, porque Ele que vai direcionar, é Ele que vai te dar a resposta dessa proposta, em nome do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus, né? Coloque tudo aí que você tem pedido nessa campanha. Hoje é a quinta, não é mesmo? Hoje é a quinta, a gente só tem mais duas. Então a gente termina sexta-feira para a honra e a glória do nosso Deus Todo-Poderoso, mas com muitas bênçãos em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus, vamos orar? Deus Santo, Deus Poderoso, graças te damos, Espírito Santo de Deus, de estar firmado na tua palavra, Espírito Santo, de entender e compreender, Senhor Jesus, e Deus, e praticar a tua palavra, Espírito Santo. Se nós estamos nessa live, nessa madrugada, é porque essa semente entrou no nosso coração, ó Pai. A tua palavra tem entrado e tem feito um efeito muito poderoso, Espírito Santo, que nós ficamos, Senhor Deus querido, querendo, Senhor Deus, ganhar essas vidas, Senhor, entrar em sinagoga, meu Pai amado, em cativeiro, Espírito Santo de Deus, Senhor, em presídio, em hospitais, ó Pai, para levar a palavra de salvação, meu Pai amado, a palavra, Senhor, da cura, Espírito Santo de Deus, Senhor, porque nós queremos dar fruto, meu Senhor, queremos dar 100, queremos dar 60, queremos dar 30, Senhor, como diz 100 por 1, 30 por 1, 60 por 1, Senhor, nós queremos, Pai, fazer parte, Pai querido, para ganhar, Senhor Deus, muitas vidas para o teu reino, essas almas que estão carentes, Senhor, enfraquecidas, Espírito Santo de Deus, desanimada, Senhor, nós pedimos por elas, Pai. Nós não queremos ver um filho perdido, Pai. Nós não queremos ver um filho desanimado, Pai querido. Nós queremos ver, Senhor Deus amado, ele liberto, Pai, de pé para a honra e a glória do Senhor. Pai querido, nessa campanha nós apresentamos a Ti. Senhor Deus, cada pedido que chega, Pai. Senhor Deus, tudo que está sendo apresentado agora, essa chave desse carro, a chave dessa casa, Senhor Deus amado, essas carteiras de trabalho, Senhor Jesus, quanto, Senhor, nessas campanhas que fizemos, quanto, Deus, porta de emprego tu já abriu. Senhor, continua fazendo esta obra, Espírito Santo de Deus. Senhor, quantas famílias, Senhor, o Senhor já restaurou. Restaura essa família, tira esses demônios, Senhor, da intriga, da separação, Pai, repreenda em nome do Senhor Jesus. Pai querido, essa causa, Senhor, que está na justiça, que já tem anos e anos, Pai querido, o Senhor tem poder de julgar essa causa. O Senhor tem poder, Senhor Deus amado, de entregar o teu filho que é direito, Espírito Santo. Senhor Deus, esse que tem vontade de ter uma casa própria, essa proposta que está aí para comprar essa casa, Senhor Deus, a proposta para comprar esse carro, Senhor Jesus, Senhor Deus, essa proposta de ser sócio, Senhor Deus querido, uma empresa, Senhor Deus querido, o Senhor vai dar a última palavra, o Senhor vai dar os sinais, Espírito Santo de Deus, o Senhor vai dar a tua autorização, porque tem que vir de ti, Senhor amado, nós temos que ter certeza, Pai, que o Senhor está nesse negócio, Espírito Santo. Senhor, abençoa essas peças de roupa, abençoa, Senhor Deus querido, essa água, abençoa essas fotos, Espírito Santo de Deus, abençoa, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa as famílias, Pai. Coloca a tua paz e teu poder dentro de cada lar nesse momento, Espírito Santo. Honra a nossa fé pela qual nós temos lutado pela nossa família. Nós temos lutado para ter dias melhores, Pai amado. Ter uma vida financeira melhor, Espírito Santo. Nós temos colocado isso nas tuas mãos, ó Pai. Que a nossa vida financeira seja a vida melhor, Senhor, para que nós possamos ter para ajudar, não pegar emprestado, mas a gente ter para abençoar, Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Assim, Deus, eu oro e já apresento tudo nas tuas mãos, porque eu tenho a certeza que o Senhor, é o Deus de justiça, o Senhor é Deus de renovo, Pai, o Senhor é Deus, Pai, da prosperidade, Tu és o Deus que nada falta, Espírito Santo de Deus, Tu és o Deus que faz, Senhor, do pouco virar muito, Pai, de uma semente virar 100, de uma semente virar 60, de uma semente virar 30, Senhor, que essa foi dita a Tua palavra em nome de Jesus. Eu apresento tudo a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, né? Que tenha um restante de noite, de madrugada abençoado. E sexta-feira, em nome do Senhor Jesus, estaremos aqui louvando e glorificando o nome do nosso Deus. Tá bem? Irmãos, em nome de Jesus, que Deus venha abençoar, rique e poderosamente, que vocês continuem firmes na sua fé, porque Deus está com vocês, tá bem? Em nome de Jesus, Deus está presente na vida de cada um de vocês. Não esqueça disso. E faça, né, sua programação, faça sua agenda e apresenta a Deus em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Um beijo e fica na paz. Um beijo no coração de todos. Deus abençoe.